Você sabe qual imagem você passa? Descobrir sua melhor versão é algo extraordinário. E é com um pouquinho de ajuda de profissionais notáveis da consultoria de imagem, isso fica ainda melhor. Eu sou Pablo Inísio, consultor de imagem, e nós vamos conversar sobre as maiores tendências, dicas e novidades do nosso glamouroso universo da consultoria de imagem, junto com diversos profissionais referências da área. Estilo Meeting, um podcast de consultoria de imagem, moda e beleza, original do Centro Europeu para você. Olá pessoal, mais um episódio do Estilo Meeting e hoje a gente está aqui com Cris Carvalho e a gente vai falar sobre consultoria de imagem para o varejo, que é uma especialidade da Cris e que está ganhando super mercado, né Cris? Que bom estar aqui, que bom estar contigo, Pablo. Desculpa minha tosse, desculpa minha voz, mas com esse tempo, né, nós aqui no Sul é complicado, né? Tá maravilhosa, amiga. Obrigada, querida. Tudo sempre gentil, né? Mas vamos lá então. Varejo, né? Varejo, suas conexões com a consultoria de imagem, né? Eu acho que ele é um nicho que nos encanta. Eu estou há muito tempo e eu acho que é um nicho que a gente tem que acreditar com bastante carinho, Pablo. E assim, a gente viu que a pandemia acelerou essa aproximação, né? Porque durante algum tempo o pessoal do varejo tinha um certo preconceito com as consultoras, né? Sim, na verdade, assim, eu acho que a gente até pode pontuar, no ano de 2020, eu fui pro NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, e já se falava de ter um profissional da imagem pessoal nas lojas de varejo. E isso só agrega valor aos serviços do próprio varejo. Claro que com essa aceleração do tempo da pandemia, a gente acredita que até 2024, 2025, teremos um consultor de imagem dentro de loja de varejo. E o que isso adianta para os serviços? Eu acho que a comunicação. Porque quando a gente pensa no varejo, na consultoria de imagem, perdão pela minha voz de novo, eu acho que a gente consegue entender dos produtos de uma forma efetiva, entender da comunicação do produto, da linha, da cor, da forma, a gente consegue entender melhor do ser humano. Então, acho que hoje o varejo consegue entender que o consultor de imagem só vai agregar valor aos produtos, entender muito melhor da comunicação da consultoria de imagem, e a pandemia veio e acelerou, então, acho esse processo se transformou numa coisa mais leve, eu acho que necessária para o mundo de hoje, né, para a nossa comunicação. Fantástico, então vamos brindar, né, essa conexão, o nosso encontro, que é muito delícia. Bom ter você aqui com a gente, muito bom. No Centro Europeu e no nosso podcast, né, a gente sempre faz uma conexão muito bacana e vamos brindar esse momento. Obrigada, muito querida. Especial. Muito obrigada, um prazer. E a gente está passando por um momento de transformações assim muito rápidas, né? Na forma de consumir, na forma do varejo. Totalmente. Né? Como que você vê, Cris, esse momento para a consultoria de imagem? Porque a gente tem visto que a consultoria de imagem ela está crescendo totalmente muito, né? E se expandindo em várias áreas, né? E eu tenho visto que muitas das consultoras têm feito Color Day, têm feito palestras dentro de lojas, né? E as lojas têm visto a consultoria de imagem como um grande parceiro. O que você acha com relação ao trabalho da consultoria de imagem dentro dessa loja? Porque precisa ter uma estrutura. Com certeza. Eu acho que a gente pode pensar numa palavra que é estratégia. Eu acho que tudo que a gente faz com estratégia, a gente consegue ter sucesso. A pandemia... A pandemia, vamos usar essa palavra de uma forma estratégica, ela veio para nos mostrar que o consumidor foi para dentro dos seus lares, olhou suas roupas e repensou os caminhos do vestir. Isso para a consultoria de imagem foi incrível. Porque o próprio consumidor, ele começou a fazer cursos online de cores, formas, não para ele atuar como consultor, mas para ele se conhecer. E o que aconteceu com o varejo? Ele teve que repensar caminhos, treinar equipe. Ele repensou também compras. E isso, para a consultoria, fortificou o nosso trabalho. Então, pensando estrategicamente para o varejo e para o consultor de imagem, o que a gente vê? Todos esses serviços que a gente pode agregar valor, como tu falaste, um Color Day, um dia de atendimento personalizado, pensando até alguns elementos, por exemplo, como usar os elementos de design para silhuetas,
como fazer composições visuais criativas. Então, a gente tem uma série de serviços agregando inteligência técnica da consultoria dentro de loja de varejo, que eu acho que a gente tem um campo gigante que a gente só tem a ganhar. E daí é o match que a gente fala. Inclusive, treinamento, capacitação para equipes de venda. Porque o que a gente nota? Eu sou da época, Pablo, até brinco que a gente chegava com uma cartela de coloração dentro das lojas de varejo. Nossa, todo mundo... Eu não quero saber. E hoje não. A gente consegue entender que uma cartela de coloração ela é saudável para um CRM, levantamento de dados. Quanto mais o varejista tiver informações, imagina para umas compras. Se eu souber quantas cartelas de coloração eu tenho de inverno brilhante, isso não vai ajudar nas compras. Sim, perfeito, né? Porque daí você pode direcionar quantos clientes você tem daquela cartela e trazer cores para sua loja que se adequem a esses clientes, né? E facilita o processo, consigo adequar para vitrines, se eu consigo entender como fazer combinações cromáticas diferentes, análogas. Quando o dia está chuvoso, que combinação cromática eu faço, que agregue mais, que aproxime mais os meus clientes. Então, trazer uma inteligência técnica favorável para a loja de varejo, eu acho que é muito importante para esse momento que a gente está vivendo. Até porque a gente vive um mundo de muita informação, né? E eu acho que hoje o consumidor, ele quer essa informação, mas ele também quer com um pouco mais de carinho e conhecimento. Então, eu acho que trazer esse olhar da consultoria de imagem para dentro da loja de varejo só agrega conhecimento para os varejistas. E a gente vai começar a olhar o vestir diferente, porque a gente se pergunta, será que a gente quer consumir? Né? Eu acho que a gente está vendo critérios diferentes no consumo. Sim. O consumir a gente não quer mais. A gente quer por uma experiência, por um sentimento, por uma necessidade, não somente, mas por que eu vou comprar aquela peça? A gente vê o second hand crescendo absurdamente e repensando novos caminhos. Então, quando a gente repensa o novo varejo, esse varejo 5.0, esse novo consumidor, ele repensa os seus caminhos, ele quer comprar com critério, com emoção. É diferente, é um caminho novo, né? Fantástico. Cris, e como que você começou com isso? Porque a gente sabe da tua história, eu conheço, né? Mas possivelmente quem está nos assistindo pode ainda não ter tido a oportunidade de te conhecer. Então eu queria que você contasse um pouco da tua história, porque você tem uma trajetória longa no mercado de moda, no mercado de varejo, né? E no mercado da consultoria. Então eu queria que você resumisse isso e falasse um pouco dessa tua trajetória até você ter esse know-how todo que você tem, que é o know-how aí relacionado a varejo e a tantas áreas da consultoria de imagem, né? Nossa, Pablo, então vamos lá, né? Bom, eu me formei em moda no ano de 1996, né? O Google foi criado em 1998, então em Caxias do Sul, que é a segunda universidade que veio no Brasil depois da Anhembi Morumbi, com apoio do FIT. Então eu sou daquela pesquisa bibliográfica raiz, né? Porque o Google foi em 98. Quando eu me formei, a minha faculdade eu sou designer de moda. E eu não era muito da criação, mas eu ia muito bem fazer as composições visuais para as minhas amigas nos armários, ia muito bem no styling. E trabalhei durante um tempo como eu ajudava o meu tio, né? Na verdade, ele tinha uma empresa de rebites e materiais de fixação, nada a ver com moda e imagem, gente. Eu nem sei se tem alguma coisa aqui que lembre isso. É tipo um parafuso, assim, enfim, material bruto. Eu gerenciava o negócio dele. Quando teve a virada do milênio, 99 para 2000, eu comecei a me questionar caminhos. Pensei, o que eu vou fazer? E eu me lembro que estava aquela transição assim de personal stylist, tinha o livro da Tita Guiar, Glória Calil, e eu fui para uma empresa de recursos humanos, que era da irmã de uma amiga minha. E eu fiz todo um projeto de negócio onde eu queria trabalhar como personal stylist. Foi em 99 isso, para 2000, final do ano. Eu disse para ela assim, eu quero trabalhar como personal stylist. Ela falou, tá, então a gente vai para uma rede de lojas. E a gente tinha dois caminhos. Era uma rede de lojas masculina e feminina. E eu queria feminina. Eram 14 lojas e eu tinha só inteligência técnica da moda. Que eu já exatamente tinha me formado há 4, 5 anos. Eu fazia alguns cursos aleatórios, não tinha nada online, era um universo ainda novo. Porque a gente também não tinha curso, né? Não tinha nada, os cursos assim, eu tinha ido para São Paulo. Eu tinha ido para São Paulo nesse meio tempo só e não tinha nada online.
Mas tinha algumas coisas ali em Caxias. A gente tinha ainda a graça de ter alguns professores bons que iam para a universidade, porque como a gente tinha faculdade, então a gente tinha que agradecer que tinha algumas coisas legais ali. Aí ela acabou. Então tinha masculino e feminina. Gente, os celulares eram analógicos, eram umas coisas desse tamanho. Eu lembro, tijolão. Tijolão. Né? E a gente marcou essa reunião com essa empresa feminina e eu fui vestida para uma mulher me contratar. Hoje eu peso... Eu tinha 10 quilos a menos, ainda sou magra, mas eu era bem magrinha, né, e tal. De saia, cinturinha marcada, me lembro. E a gente estava indo para a reunião e ela desmarcou. E eu me lembro que a pessoa dessa empresa de recursos humanos falou assim para mim: vamos tentar essa empresa masculina. E eu muito brava: não, eu quero trabalhar para a feminina. Até porque eu estou vestida para ver uma mulher. Olha a imagem, né, a conexão da imagem. Não, vamos tentar o masculino. Eu falei: tá, então vamos. E foi a primeira vez que eu vi um homem, Pablo, de sapato sem meia. Era começo de 2000. Que foi o seu Rômulo Augusto Oliveira. E ela me apresentou ele. Ele tinha... Eram 12 lojas no Rio, ali na Caxias e região. E ela me apresentou para ele. Disse assim, ele recém tinha voltado da Itália. E ele tinha uma loja que era muito legal, que tinha Hermenegildo Zenha, Hugo Boss. E ela disse assim: olha, seu Rômulo, a Cristine quer trabalhar como personal stylist. Recém voltei da Europa, não sei direito o que é, mas eu quero. Olha aí. Só que eu estava vestida como uma mulher, uma menininha. Amanhã de manhã tu vens e tu vai te vender para os meus gerentes. O que eu fiz? No outro dia eu fui de gravata. Por isso que eu falo que eu gosto muito de gravata, gosto muito de alfaiataria masculina. Nossa, foi uma noite horrível, né? Enfim. E comecei trabalhando, me lembro que um gerente me aceitou e comecei trabalhando. O que eu fazia? Eu fazia hora, eu tinha carteira assinada como personal stylist. Eu perdi essa carteira, gente. Ah, que dó. Que pena, né? Era consultora de moda personal stylist. E fazia cronograma nas lojas. Então eu tinha o vendedor e eu dava dicas para formandos, noivos, e eu fazia combinação com gravata, que eu tinha aprendido da faculdade. Eu fiquei 1 ano e meio lá. Depois eu comecei a trabalhar por indicação em outras lojas de varejo. Daí eu comecei pro feminino, então eu comecei no masculino. E comecei assim, bacana. 2000 ali. Então fiquei até 2000 e quase 2002. E fui ali, gente, bater na porta, eu batia na porta das lojas. E lá eu comecei a dar treinamento. Sabe o que foi legal lá, Pablo? Eu conheci muito representante comercial. E eles começaram a me indicar para algumas lojas depois. Isso foi muito bom. Aquela época era meio que boca a boca. Então eu aprendi muito com o vendedor, aprendi muito sobre tecido, sobre caimento, sobre composição. E foi indo. Daí fui fazendo cursos na consultoria de imagem. Primeiro curso de cor eu fiz em 2004, que foi na Anhembi Morumbi. Sim. E foi indo. E é muito importante, né, que o que acontece? A gente sabe que hoje esse mercado está crescendo bastante, né? Que a gente sabe da conexão que existe, né, entre consultoria de imagem e varejo, e que você não pode simplesmente sair de um curso de formação e ir para o varejo e achar que você sabe trabalhar com isso, né? Precisa de muito mais bagagem para que você consiga estruturar um trabalho bacana no varejo, né? Com certeza, tu falaste tudo, estratégia, estrutura, e eu até brinco, porque é um olhar diferente, é muito mais dinâmico. Dentro da loja de varejo a gente tem um outro olhar, as coisas acontecem muito mais rapidamente, então a gente precisa realmente ter uma outra estrutura. E eu brinco, tu tá falando com um varejista, um empreendedor. Então, quando ter lucro, né? Sim. Então, quando tu tá vendendo o teu serviço para um consumidor final, é um posicionamento. Quando tu vende para um varejista, é outro posicionamento. Então, é uma linguagem diferente, é outra comunicação. Que entrega que tu vai dar. Então, realmente, é outro movimento que a gente tem que fazer. E nas lojas também, né, a estrutura que você cria para o atendimento dentro de uma loja é completamente diferente para o atendimento de uma outra loja, né? E eu sempre falo, quando a gente atende dentro de uma loja, a gente não está no nosso espaço, a gente está no espaço que é do outro, a gente tem que respeitar os vendedores que já estão lá. A gente tem que entrar no movimento da outra pessoa. Então, eu também brinco que a gente tem que ter toda uma estrutura, né, Pablo? Tu falou até uma estrutura física. Sim. Coisas pequenas que às vezes quem vai pro varejo não pensa. Desde um data show, reto projeto, sabe coisas assim? Tu vai dar um treinamento, tu vai... Então, eu brinco que hoje a gente tem... É uma empresa. Sim. Claro, a gente como atender o consumidor final é uma empresa. Mas é uma empresa que vai
aumentando, né? E a gente tem diversos serviços para oferecer: treinamento, capacitação, atendimento direto ao consumidor, enfim. Então, ao cliente final, perdão. Então, várias coisas que a gente vai vendo como... E soluções criativas, porque eu brinco que o bom consultor, ele vai dar solução criativa para o varejista assim, muito rápido. Às vezes o varejista liga: Cris, eu não estou vendendo jeans. E eu brinco: mas eu não sou uma empresa de marketing. Mas a gente pode criar. Vamos fazer um workshop falando do melhor jeans para silhuetas. Ou como é que a gente faz composições visuais criativas para os jeans? A gente pode ter alternativas também, porque a gente trabalha com comunicação, né? Sim. Então isso é muito importante, né, Cris? A pessoa que quer trabalhar com consultoria de imagem para o varejo, né? O que você pensa que ela precisa ter para começar a atuar nesse mercado? Ela precisa procurar mais informações relacionadas ao varejo, atuando mesmo dentro do varejo? Como é que deve ser essa construção para ela se tornar uma Cris Carvalho, né? Querido, eu acho que sim. Eu acho que procurar mais informações sobre o varejo, mercado de consumo. Eu acho que o Sebrae, não é porque eu trabalho no Sebrae, mas eu acho que o Sebrae dá bons números. Eu acho que a gente está falando de números, sabe? Alguma coisa que nos dê... Aprender um pouco sobre gerações. Gerações, eu sempre falo, porque a gente fala de comportamento de consumo, eu acho que é importante. Tendência de moda é interessante, até porque a gente vai falar de compra, de venda. Eu acho que é muito importante. Números também. Como é que está hoje o varejo no Brasil? O que a gente vendeu, o que a gente não vendeu? E o próprio Sebrae, ele tem programas super legais, assim, que te dão plataformas e números bem interessantes. Então, acho que entender de varejo, entender um pouquinho de gerações, que nem tu falaste, comportamento de consumidor, tendências. A gente tem tanta gente legal. A própria Silvia, né, nos fala tanto de tendências. Sim. A gente tem plataformas interessantíssimas. O Walter tem o Inspira Mais agora também. A gente tem tanta coisa legal que nos dá informação bacana e também ser estratégico. Eu sempre falo assim, às vezes a gente começa com um serviço dentro do varejo. Eu acho que o varejista tem que nos conhecer. Não adianta a gente querer fazer toda uma estratégia. A gente pode trabalhar com conteúdo dentro do varejo. A gente fala do provador, né? Eu sou um pouco avessa, porque eu acho que o provador do consultor, ele tem que ter inteligência técnica. Conteúdo. Né? Tu não vai lá com um provador que tem que ter um bom conteúdo. Então eu sou um pouco avessa, porque eu faço uma coisa que tem que ser muito bem elaborada. A gente estuda tanto para isso. Então a gente tem que... Mostra um produto, mostra um serviço antes, para ver se também dá um match, tem a conexão. E outra coisa que é muito importante que tu falaste, a gente só vai trabalhar para quem a gente acredita, né? Sim, um produto que a gente realmente gosta. E isso é muito interessante a gente falar, né, Cris? Porque, assim, os cursos, né, que a gente vê, que são diferentes, né, do curso que a gente tem aqui no Centro Europeu, o que a gente vê é um curso que ele é estruturado para o atendimento pessoal, né? Ou alguma pincelada ali no atendimento corporativo. Dentro do Centro Europeu, a gente tem uma estrutura que a gente abre leques, né? Até porque você tem aí conexão com vários professores, mais de 11 especialistas, né? E a tua parte dentro do curso é a parte de personal shopper, que se liga muito com essa parte do varejo, que você dá... A gente fala umas pinceladas, essas conexões. Uma pincelada e tudo mais, e que acende o nosso aluno e que amplia a mente dele exatamente para poder fazer essas conexões. E todo esse atendimento, né, que é uma especialidade da consultoria de imagem, precisa ser uma construção, né, para você se sentir segura e falar assim, não, agora eu posso atuar nesse mercado, né? Porque não é simplesmente fazer um curso, mas é fazer uma construção de conhecimento, de carreira mesmo, para você então se apresentar e fazer sucesso dentro dessa área, né? E tu falaste uma coisa bem importante, estar no mercado de varejo, eu tenho que entender muito de estilo. Porque eu tenho que fazer uma leitura visual do estilo do cliente que entra. Eu tenho que entender muito de cor. Eu tenho que entender muito de elemento de design. Então, toda a questão da imagem, ela tem que estar muito conectada. Eu tenho que entender muito sobre. Então, entender da imagem pessoal no todo é o começo. E depois entender do mercado de varejo. Então, quando eu adentrar no mercado, eu já tenho uma percepção do mundo que eu estou entrando. Porque ali a linguagem é mais dinâmica, como eu disse, ela é mais rápida. E uma frase que eu aprendi, que eu sempre levo para minha vida, que é de um antropólogo, né, que é um consultor também, italiano de varejo, que ele mora hoje no Brasil, que é o Francesco Moratti. Pensar global e agir local. O varejo funciona muito assim. Claro que a gente vive um mundo hoje globalizado. Mas se a gente for fazer uma ação, por exemplo, a gente já estava falando na aula antes,
a gente vai fazer um evento. Caxias do Sul, Serra Gaúcha, é diferente de São Sebastião do Caí. Porque são pessoas que pensam diferente. Então, toda vez que a gente vai para o varejo, a gente tem que pensar... Cultura, é a cultura. Então, a cultura, ela sobrepõe muito o meio que a gente está. Então, para o varejo, eu indicaria sempre pensar na localidade. Assim como no pessoal, são pessoas com DNA diferentes. Então, o varejo são culturas diferentes. Então, cada localidade tem a sua... é específico. Então, eu vou fazer um evento, eu tenho que pensar no dia, como é que vai ser, a linguagem que eu vou usar, porque são pessoas diferentes. Até na capacitação, no treinamento geração. Como é que eu vou passar esse conteúdo? Faz um alinhamento, quantas pessoas de cada geração eu tenho? Como é que eu vou passar? Porque para eu ter sucesso dentro do varejo, quanto mais levantamento de dados eu tenho, mais eu vou conseguir ter. Então, a mesma coisa que a gente faz na anamnese, né, para os nossos clientes de consultoria, para saber de estilo, o teste de coloração. Então, eu preciso desses levantamentos de dados para eu conseguir ter uma entrega efetiva. Então, isso também é importante. A gente falou muito, né, da questão de profissionais que vão trabalhar no varejo, mas a gente sabe que na moda a gente precisa ser muito assertivo, né? E a gente tem muitas pessoas que amam moda, que acham moda super bacana e que daí sobra ali um dinheiro ou elas querem fazer um investimento e abrir uma loja. Sim. Né? E a gente sabe que uma pessoa que conhece de varejo como você pode trabalhar com essa pessoa e dar para ela muitas ferramentas para ela ser mais certeira na hora que ela vai fazer esse investimento, né? Na compra de produtos, até a estrutura da loja, fazer a capacitação, né, dos profissionais e a captação de novos clientes, né? Então, esse trabalho também é um trabalho que uma pessoa que trabalha bem com varejo pode ajudar totalmente. O lojista, né? Totalmente, até porque eu pego muitas varejistas que querem realmente abrir seu negócio como, né, um novo empreendimento e elas querem olhar mais profissional. E realmente hoje a gente não está no momento de abrir algo por abrir, a gente precisa repensar caminhos. E a gente vê uma retração, o varejo um pouquinho menor, mais intimista, a gente fala que a volta das boutiques menores, os varejos menores, mais horizontais que verticais. Então a gente trabalha assim claro, eu brinco que a gente trabalha nessa parte de imagem e moda e outras. Eu brinco que a gente não às vezes eles pedem pra gente uma consultoria. Eu não sou consultora financeira, pelo amor de Deus. Da gente indica, eu sempre tenho pessoas para indicar, porque hoje até pela questão do próprio... Os conhecimentos que eu tive de profissionais ao meu redor, eu consigo indicar pessoas para outros nichos. A gente vai criando uma rede gigante, né? Até pela questão de VM. Eu vejo que tem muitos problemas de visual merchandising hoje. Eu já fiz muito isso na minha vida. A gente a gente aprende, né? E a gente entra numa loja, a gente vê os erros de comunicação que existem dentro do VM. Então, eu posso indicar bons profissionais que vão solucionar essa dor para o lojista. Então, a gente tem hoje a gente consegue solucionar as dores hoje dentro do varejo, trabalhando a imagem pessoal. Então, acho que tem como que imagem pessoal, comunicação, aparência e comportamento. Sim. Está dentro do varejo. Sim. E aí, essa pessoa que vai fazer esse investimento vai ser muito mais assertiva, Com certeza. Cris, eu sei que você trabalha muito direcionada para essa área. Quais são, né, para os possíveis varejistas que estão aqui nos assistindo, quais são os principais erros que você encontra dentro do varejo hoje, do varejo de moda? Eu vou ser bem franca. Então, eles não querem investir em treinamento e capacitação. Às vezes, vou ser bem sincera, assim, eu vejo que tem muita rotatividade. Nossa, rotatividade em funcionários é o que mais existe. Isso é muito ruim porque você não cria fidelização do cliente, né? O cliente vai ali na tua loja, numa semana encontra uma vendedora, na outra semana encontra uma outra pessoa que não tem nada a ver. E aí eu vou tocar numa ferida aqui, né? Vamos lá, porque, gente, se tem tanta rotatividade, o problema não está na equipe. Tem que ter algum problema ali. Então, a gente tem que repensar o porquê que tem tanta rotatividade. Então, coisas para repensar. Eu acho que problemas de VM também, a gente vê, às vezes, a peça é incrível, mas a conexão visual dela não. Às vezes uma vitrine muito cheia. Então não precisa, né? A linguagem visual é importante.
Outra coisa que eu acho bem delicado também é a questão dos atendimentos. Eu acho que hoje falta essa leitura visual, por isso que uma capacitação é importante. Fazer uma leitura visual até do estilo da pessoa, para entender o comportamento dela, porque às vezes as pessoas acabam ofertando coisas que não tem nada a ver com aquele ser. Então, por isso que o conhecimento é o que diferencia. Se eu já fiz uma leitura do visual dela, da roupa que ela está usando, do comportamento dela, eu sei mais ou menos para que lado. Levantamento de dados, daí eu entro no CRM, né? Se eu sei mais ou menos as cartelas de coloração, isso vai facilitar muito na minha compra. Compras assertivas, o olhar de uma consultora de imagem, uma coisa que é tão técnica, é tão fácil para nós, né, Pablo? Para cada parte de baixo, 3 de cima, quanta loja, a não ser que seja uma loja específica de parte de baixo, quanta loja a gente entra que a gente vê que tem quebra na grade? Sim. Meu Deus, um monte de parte de baixo perdida para a parte de cima, porque daqui a pouco a própria proprietária, ela vai no showroom e lá existe, eu sei, porque eu já fiz várias vezes compras, tu tem que comprar tantas partes de cima, então falta um planejamento estratégico para compras. Então falta um pouco isso, sabe? Falta ter todo esse olhar mesmo de erro em compras, planejamento estratégico para compras, capacitação para equipe. É um conjunto de coisas que a gente vai vendo assim. E não adianta também contratar a gente para uma temporada ou só para um serviço. É que nem academia. Sim, não adianta a gente uma vez cada uma constância, 6 meses. Né? É uma constância. E eu vejo direitinho as lojas. Eu tenho lojas que eu trabalho. Eu tenho uma loja que eu trabalho há 14 anos, 15 anos. Eu vou cada 30, 40 dias. Sempre faço alguma coisa. Ela sempre vai crescendo. Sempre vai crescendo. A gente sempre vai evoluindo juntas. É muito bacana ver isso. E é um trabalho que a gente vai fazendo juntas. Isso que é interessante. E é uma evolução. Eu acho que eu falo, o futuro do varejo é ter um especialista em imagem pessoal, é comunicação, não adianta, né? A gente viu que na Galeria Lafayette hoje tem 300 consultores. Como é que você vê isso para o futuro? Eu acho que não é o futuro, é o presente, né? Eu acho que o Brasil teria que ser... A gente sempre dá na contrapartida, às vezes, até porque a gente é continental, lá existe uma outra cultura, volto a falar, pensar global e agir local, né? A gente precisa ter uma cultura um pouquinho de aceitação. Claro que cada localidade tem a sua maneira de pensar. Eu sei que Curitiba é um pouco parecido com Caxias, que a gente é um pouquinho mais tradicional para algumas coisas. Eu sei que São Paulo está voltando de novo essa questão de ter os shoppers também, né? Para auxílio em compras. Mas eu acho que a gente está caminhando para essa cultura novamente, se ter os profissionais não só como personal shopper, fazendo etapa do personal shopping, mas assim, a gente ter dentro de lojas mesmo, não só um profissional dentro do shopping, mas cada loja ter o profissional que ele acha que ele tem mais conexão, e para realmente ele ter essa constância, e para não ter mais aquela quebra de é muito ruim quando a gente chega numa loja, a gente sabe mais do que a pessoa que está lá. Aí tem o ruído, né? Sim. É muito ruim, tipo, a pessoa sabe mais de cor e de forma, e a gente vê que tem alguma coisa errada. E eu falo que são os desafios do novo varejo. Sim. Eu sempre brinco com o varejista, mas tu queres que o teu cliente saiba mais do que a pessoa da tua equipe? Isso não tem como, não é uma peça, não é uma roupa, mas é como a roupa vai ficar na pessoa, porque é a pessoa usando. Não é mais, a gente está no mercado completamente diferente. Então eu acho que é o presente, eu acho que o varejista que é inteligente, ele já vai trazer isso como presente para ele. Eu brinco que o mundo está mudando, né? Eu não me lembro quem é que falava, que é o Rupert Murdoch. Não é o rápido, não é o grande que ganha do pequeno, mas é o rápido que ganha do lento. Eu acho que é verdade. Isso. E assim, a consultoria de imagem, né, as consultoras estão cada vez mais colocando conteúdo na internet, né? Então, o conteúdo e a informação está na palma da mão do cliente. E daí, se a sua equipe não for uma equipe que esteja antenada, que esteja treinada, ela não vai oferecer uma experiência para o cliente. E o que o consumidor quer hoje é uma experiência, né? Uma experiência de compra, ele saber realmente o que está comprando, um vendedor que sabe explicar o acabamento da peça, sabe explicar por que aquela peça ficou bacana, a tecnologia do tecido, né? Como é feita ali essa costura, porque isso é encantamento, né? Não, totalmente. Até a gente brinca, o próprio aviamento.
O aviamento ele pode dar uma linha de cintura, um botão bem colocado. Eu brinco que a roupa ela pode mimetizar ou contrastar, entender o desejo de imagem no cliente. Então, são palavras de efeito que às vezes a gente não nota e fazem toda a diferença para um ser humano. E eu brinco que vestir uma pessoa é responsabilidade. Sim. Porque a pessoa procura, eu preciso de uma roupa para um casamento, para um momento. Daqui a pouco, daqui a 20, 30 anos, aquela imagem vai estar ali. Como a gente não sabe, né? Daqui a pouco é um chip na nossa cabeça. Mas tudo certo, né, Fábio? Mas vai estar ali. A tecnologia tá aí avançando para isso. Pior é isso, daqui a pouco a gente toca aqui e o chip tá ali. Precisamos estar belos. Sim. Pra gente ter uma boa lembrança, uma boa recordação. Então eu acho que essas conexões a gente tem que pensar muito. Eu acho que a gente está no momento de muita imagem, mas é uma imagem que a gente precisa trazer uma conexão mesmo. Então eu acho que esse novo momento do varejo, ele precisa muito da consultoria de imagem. A consultoria de imagem precisa entender o varejo como um novo movimento. Mas a gente precisa ter estratégias aí. Esses são dois caminhos, né? Dois caminhos de encontro. Que vai dar, como a gente fala, né? Como você gosta muito de falar, que é a questão do match mesmo. Match. Né? Para trazer isso. E muitas consultoras de imagem precisam se formar para acompanhar essa demanda. Porque aqueles cavalos não dá conta de o Brasil inteiro, né? Já tô com uma idade. Quero ficar na minha filosofia. Enfim, né? Pois isso. Como que é para você, Cris, essa questão da consultoria de imagem e da filosofia? Isso é um assunto que você gosta muito. Nossa, eu acho que é o que eu mais amo. Tem toda a conexão aí, acho que é o que eu mais amo hoje. Porque você fala muito dessa questão da roupa ter sentimento. Totalmente. E quando você fala isso de forma adequada e que você traz esse conhecimento, né, também para o varejo, isso acaba criando aí um encantamento muito mágico para a pessoa que vai usar aquela roupa, que vai usar aquele ambiente e que pode ser inclusive aí uma demanda de venda pro varejo, né? Até estava lembrando uma frase que eu botei ali na finalização da aula de Alain de Botton, que é um grande filósofo, que ele fala que nós não compramos roupas, nós compramos afeto. Carinho é verdade. E tem um filósofo que eu gosto demais, que é Spinoza, que ele fala do desejo, né? Que desejo é o que não temos. E na verdade nós compramos desejo. A hora que a gente parar de consumir, tem alguma coisa errada. E a moda é desejo, a moda é fascinação. Por isso que a todo momento a gente quer algo, queremos algo. E a própria novo. E se nós não queremos, é porque tem alguma coisa errada. E é fato isso. Ai, mas eu já tenho tudo no meu armário, tá tudo certo. Mas alguma coisa a gente vai querer diferente. Então a gente vai querer ver por outra perspectiva. Ok. Eu acho que a filosofia, ela é muito legal, porque ela é um fruto disso que quer dizer. Quem sou eu para falar, né? Eu tô aqui só para ter uma... Enfim, mas ela é um fruto acho que de uma pessoa que... Eu sempre fui dos porquês, né? Então eu nunca eu sou eu sou aquela pessoa que vai querer saber o porquê. E acho que isso me fez eu ser muito profunda nas coisas. E a filosofia, ela é um fruto de descontentamento das coisas. Então eu sou muito reflexiva. Na questão do vestir, ela faz a gente refletir o porquê. E eu acho que o refletir o porquê faz as pessoas serem mais criteriosas, mais profundas. A gente está no momento de reflexão. Por que nós compramos? Por que nós queremos? E semana passada eu fui numa palestra do Cortella. Eu acho que foi um dos momentos mais incríveis da minha vida. Eu acho que eu fiquei 50 minutos sem piscar, porque eu acho que eu tive a honra de estar perto de um sábio, porque eu não imaginei aquilo, acho que, né, enfim... A retórica dele todo. E ele falou uma coisa que foi incrível. Duas coisas que eu levei para a vida, que eu acho que tem a ver com vestir, tem a ver com consultoria de imagem, tem a ver com tudo. Que nós ficamos idosos, mas não podemos ficar velhos. Porque idoso é a nossa idade. Agora, envelhecer está muito aqui. Tem a ver com imagem, tem a ver com vestir. Eu vejo muitas pessoas velhas e alunos com 16, 17, 18, 20 anos. Sim. O velho, eu acho que sabe tudo. Ele não quer aprender mais nada. Ele pega a informação da internet e é assim, é desse jeito. Fechou a cabeça, se fechou. E é do jeito dele. E até na questão do conforto visual. Ele usa a roupa daquele jeito. Pra que eu vou me vestir diferente? As pessoas têm que me engolir. Isso é ficar velho. O idoso, ele aceita a idade, mas ele quer aprender. Então eu vejo que as pessoas estão ficando envelhecidas, né? E ele falou isso muito, sabe por quê? Porque ele falou uma coisa que achei fantástica, que a gente precisa ter humildade intelectual.
E uma pessoa que tem humildade intelectual, ela tem interesse, ela quer aprender. E eu acho que a filosofia fala muito disso. Então a gente tem que ter humildade intelectual para querer aprender. Então eu acho que a pessoa que não quer envelhecer, no vestir principalmente, que a gente vê os desejos de imagem, né? Eu quero ficar mais jovem. É aquela pessoa que ela quer aprender sobre o vestir dela. E eu vejo que a gente está vivendo uma conexão hoje de mundo, que as pessoas querem muito ficar rápidas, conectadas. Claro que tem outras coisas. Ágeis, a gente tem a palavra adequação, pelo amor de Deus. Eu também com 50 anos não vou usar uma mini saia com... Ok, mas eu quero jovialidade, eu quero isso. E a humildade intelectual, acho que faz o ser humano entender a cabeça de um velho e de um idoso. Que a gente vê que tem muita gente que acha que sabe tudo e para no meio do caminho, Pablo. Então eu acho que a premissa hoje, se tu fosse me falar assim, qual conselho tu dá para quem está começando a construir de imagem? Só sei que nada sei. Tipo Sócrates, né? Então a gente tem um caminho para aprender. Então acho que a gente está aqui se ajudando, aprendendo, enfim. Eu acho que é mais ou menos isso. Ter curiosidade intelectual, acho que é importante. Sim, e eu acho que a filosofia exatamente faz isso, né? Que é essa questão de você parar, que as pessoas não estão parando. Eu acho que a pandemia veio muito para trazer isso de volta para as pessoas, né? Que essa questão que estava todo mundo numa correria danada, as coisas super acontecendo e você não tinha tempo de parar para você pensar. Né? E às vezes dói, né? Dói. Então parar para pensar na vida, pensar no mundo, no teu vestir, pensar no vestir, pensar nas escolhas que você está fazendo, se o caminho que você está caminhando todos os dias é aquele mesmo que você quer para sua vida inteira ou se não, né? Então tudo isso tem a ver com consultoria de imagem, tem a ver com moda, né? E tem a ver com comportamento, né? E tu falaste uma coisa, e por isso que eu acho que as pessoas estão indo para a imagem, pessoal. Por quê? Porque a gente está falando de comportamento, comunicação, aparência, e aí eu me pergunto, as pessoas se olham, será que eu quero me vestir assim? Será que sou eu? As pessoas refletem, a gente acaba se perguntando, não sei mais quem eu sou, né? Então, de novo, só sei que nada sei. Então, esse fruto desse descontentamento tem muito a ver, né? E eu sempre fui muito reflexiva, eu sempre falo, não é uma roupa, não é o vestir, é o sentir. Eu sempre falo para os alunos, olha o comportamento da pessoa quando ela coloca aquela roupa, não é só o combinar, é como ela vai conectar, como ela se mexe, enfim, uma infinidade de coisas. Né? Sentir, é o sentir. E Cris, a gente sabe que você é de lá de trás, né? Da construção aí da consultoria de imagem. Você passou por várias fases da consultoria de imagem no Brasil. Você é uma das pioneiras em consultoria de imagem. Eu digo sempre que a gente é consultorossauro, né? Nossa, eu adorei esse termo. A gente é consultorossauro. Adorei esse termo. E a gente viu a consultoria de imagem, ela se modificar, ela se transformar e tudo mais. Como que você vê a consultoria de imagem hoje? Porque ela teve um boom, né? Mas a gente sabe que para esse boom a gente precisa se preparar, se conectar, se estruturar, né? E você sabe que existe aí muitas pessoas que estão fazendo consultoria de imagem que não é uma forma estruturada, que a gente vê que é uma coisa mais volátil, né? Eu acho que tudo sempre tem os dois lados, como tu falaste. Eu acho que, por um lado, é muito bom, Pablo, porque eu brinco que, às vezes, a gente não precisa estar com uma plaquinha explicando muito o que a gente faz, né? Porque a gente, às vezes, tem almoço em família, as pessoas falarem, então, mas as pessoas pagam pra ti fazer isso. Era mais ou menos assim. Então, hoje, a gente está começando um caminho de reconhecimento. E, por outro lado, eu acho que a gente precisa ter um caminho de muita ética e profissionalismo. Por isso que escolher bem lugares onde a gente vai dar o nosso tempo para construir um saber, aonde a gente vai se aperfeiçoar, eu acho que é muito importante. Então, é um caminho, uma linha bem tênue, porque tem pessoas realmente que eu não sei se estão indo para um lado da consultoria de imagem, né? Então, eu acho um pouco delicado até isso. Aonde eu vou me profissionalizar? Aonde eu vou estudar? Então, acho que, graças a Deus, hoje a gente tem lugares para estudar. O Centro Europeu disponibiliza excelentes professores. E não é que nem aquela época que a gente tinha que cruzar oceanos. Eu não falo com a boca cheia que eu tive que estudar fora do país. Eu falo com o coração triste. Porque hoje a gente tem condições de estudar aqui.
Mas ao mesmo tempo, como é algo que a gente tem que cuidar, porque, novamente, tem pessoas que fazem um curso de um final de semana e se auto-intitulam consultores, e a coisa não funciona desta forma. Então a gente tem que cuidar muito disso também, né? Ninguém é autoridade em tão pouco tempo. Até para elas se estruturar, né? E a pergunta que eu sempre faço para essas pessoas é: qual é o profissional que você conhece que se forma em 3, 4 dias? Não tem como. Não tem como. Precisa de todo um caminho, de todo um caminhar, de uma estrutura. Sim, não tem como. E de um tempo de maturação do conhecimento para você saber como que você vai atuar com o cliente. E a gente sabe que o nosso atendimento, ele não é só o atendimento simplesmente pegar uma roupa e vestir aquela pessoa, vestir aquele corpo, né? Existe toda uma técnica por trás daquilo. E também uma questão de você reconhecer aquela pessoa e entender quem ela é para poder vestir, né? Inteligência técnica, inteligência emocional, inteligência intuitiva, eu acho que é um conjunto de fatores que vão nos cercando como profissionais e vão nos validando. Mas eu fico perplexa, como tu falaste, porque a gente vê profissionais. Eu acho que a gente tem que entender para que caminho a gente vai. A minha primeira aula de filosofia foi ética, e aquilo bate muito forte em mim, porque eu acho que a gente tem que cuidar muito sobre isso. E ter bons relacionamentos, eu acho que é importante. Eu acho que é caminhos que a gente tem que pensar, né? E saber com quem a gente vai se conectar, né? Para poder caminhar nesse caminho. E assim, muitas vezes, né, as pessoas perguntam: mas como é que foi a consultoria de imagem? A consultoria de imagem não foi um caminho fácil. Foi um caminho difícil. Muito espinhoso. Né? Mas a gente teve muita gente que pegou na nossa mão e disse: não, vai continuar, porque a gente teve algumas vezes que a gente tentou, a gente quis desistir, né? E aí... eu brinco que em 2005, quando eu fui fundamentar minha tese de pós-graduação, eu não tinha nem bibliografia para isso. E eu me lembro que a gente tentou... Eu me lembro com a Beth Venzon, né? E ela chegou assim pra mim. Eu fui falar sobre estilos e a gente não achava uma bibliografia bacana, coisa. Enfim. E daí ela chegou assim pra mim e disse assim: tu tem 2 caminhos. Ou tu desiste agora. Eu já estava trabalhando na área, já tinha... Só que eu queria fundamentar algo que não... Ou tu constrói, continua e vamos lá. Então, nós tivemos pessoas, claro que nem tu falaste, era algo que a gente ia, e a nossa família, os nossos amigos, pessoas que acreditam. Então, eu acho que a gente é forte. A gente é forte e a gente venceu, né? Vencemos. Eu queria que você, só pra gente terminar esse bate-papo, que foi super rápido, passou o tempo super voando, porque é muito bom conversar com quem tem conteúdo, né? Querido. Mas eu queria que você desse uma mensagem aí para as pessoas que estão iniciando na consultoria de imagem, né? E uma mensagem de uma pessoa que já tem muita história, né, dentro dessa carreira, e uma carreira de sucesso. Bom, o que eu tenho tatuado nas minhas costas, né, que é a minha frase, que linhas e agulhas constroem roupas, cores e formas e estilos, look certo conta histórias. Eu acho que a gente tem uma vida muito curta e muita história para contar. A gente precisa de repertório para ter história, a gente precisa de conhecimento e humildade intelectual, acho que é isso. Fantástico, Cris. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigado por fazer parte do time Centro Europeu. Obrigada muito obrigado por ser uma grande amiga. Obrigada. E vamos brindar essa amizade, né? Sim. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos que estiveram aqui assistindo. Obrigada. Sucesso para todos. Até o próximo Estilo Meeting. Você sabe qual imagem você passa? Descobrir sua melhor versão é algo extraordinário. E é com um pouquinho de ajuda de profissionais notáveis da consultoria de imagem, isso fica ainda melhor. Eu sou Pablo Inísio, consultor de imagem, e nós vamos conversar sobre as maiores tendências, dicas e novidades do nosso glamouroso universo da consultoria de imagem, junto com diversos profissionais referências da área. Estilo Meeting, um podcast de consultoria de imagem, moda e beleza, original do Centro Europeu para você.